Vamos começar então a nossa 28ª aula do Lazarus Pascal, tá? Aonde nós vamos estar abordando o conceito de depuração de um código, tá? Em todo programa de computador, todo software, todo aplicativo, durante o desenvolvimento dele, e mesmo após o desenvolvimento depois, sempre vão surgir erros, né? O ideal é que depois que o programa pronto não tenha mais erros, né? Mas muitas vezes isso acontece. Então, existe o que a gente vai chamar de depuração. Depuração seria você tirar os erros presentes no código de um programa, tá? De tal forma que você consiga fazer com que ele funcione o mais perfeito possível. Tudo bem? Então, esse vai ser o objetivo da nossa aula de hoje. A gente falar um pouquinho sobre os tipos de erros que podem acontecer num programa e como retirar esses erros, que a gente chama isso de debug ou de depuração. Tudo bem? Mas eu também peço para vocês assistirem o vídeo, tá? Cliquem em gostei, tudo bem? Deixem o seu like aí, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tudo bem? Obrigado, hein? Então vamos aí para nossa 28ª aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos começar, né? Vamos para a nossa 28ª aula, tá? De Lazarus Pascal. Tudo bem? A nossa 28ª aula. Hoje é o dia 8/7/2020. Tudo bem? E agora vamos marcar aqui o início da aula, agora são 14h18. Tá ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre erros, tá? Num programa. E também vamos estar falando sobre o que a gente chama de... que nós podemos chamar de depuração. Tudo bem? Bom, o que acontece? Quando você está criando um programa, você pode estar... esse programa ele pode surgir erros nesse programa que impedem que esse programa ele acabe funcionando corretamente, tá? Então, a primeira coisa que geralmente acontece, tá, é o seguinte: os erros inseridos no código de um programa, eles acabam impedindo que o programa funcione corretamente. Então, os erros, eles podem levar ao mau funcionamento do programa, ou seja, o programa ele não vai atingir o objetivo dele, né? Ele funciona de forma parcial, tá? Ou o programa não funciona, simplesmente. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Esses erros que nós podemos inserir no código, eles acabam impedindo o bom funcionamento do programa do computador.
tá? E esses erros, muitas vezes, eles são erros de sintaxe, tá? São erros de sintaxe ou erros lógicos, tudo bem? Quando os erros eles são de sintaxe, você pode ter digitado um comando errado. São erros de digitação, geralmente, né? Erros de digitação, tá? Ou a pessoa ela não sabe qual é a grafia correta de um determinado comando, tá? Por exemplo, ela write line, ela coloca com M no final e não N. Enfim, podem ter vários erros de digitação. E os erros lógicos é quando não houve, não se entendeu corretamente o que o programa deve fazer, né? Então, não existe aqui, não existe uma compreensão correta do que o programa deve executar, tudo bem? Geralmente, os erros lógicos é quando existem duas situações, né? Você pode não entender aquilo que é para ser feito, ou seja, o programador não entendeu o objetivo do programa, ou no caso, o programador não sabe como como fazer o programa, né? Como fazer o programa. Ou seja, todo programa tem um algoritmo, né? Tem uma sequência de passos, tem uma estrutura que tem que ser montada. E muitas vezes, para um determinado programa, o programador não tem os conhecimentos necessários para fazer com que aquele programa seja construído, tá? Então, muitas vezes pedem para o programador fazer um programa e ele não entende o que é para ser feito, tá? Por vários motivos isso pode acontecer. Ou então ele até entendeu aquilo que é para fazer, mas ele não sabe como estruturar aquilo, como montar aquilo. Ele tem uma dificuldade de lógica, ou então de fundamentos da linguagem, ou de outros conhecimentos que lhe faltam para conseguir desenvolver aquele programa de computador. Tudo bem? Bom, mas o que a gente interessa aqui para a gente, tá? Quando existem erros, mas admitindo que existem erros, tá? Vamos admitir que existem erros, tudo bem? Tá? Quando existem erros, num programa, ou seja, ele não está funcionando ou não está, ou ele não está funcionando, ou está funcionando de forma parcial, tudo bem? Ou de forma incorreta, tá? O que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer a depuração. Nós vamos fazer a depuração. E o que seria essa depuração? A depuração consiste em percorrer o código do programa
buscando encontrar os erros. A depuração consiste em percorrer o código do programa buscando encontrar os erros e fazer as correções necessárias. Tá? A depuração consiste em percorrer o código do programa buscando encontrar os erros e fazer as correções necessárias para que o programa funcione corretamente, tá? Tá bom? Então, a depuração consiste em percorrer o código do programa, buscando encontrar os erros e fazer as correções necessárias para que o programa funcione corretamente. Tá? Então, cada linguagem, cada ambiente de desenvolvimento de programas, tá? Então, geralmente, cada linguagem de programação, ela possui um ambiente de desenvolvimento e esse ambiente de desenvolvimento, ele apresenta recursos para que você possa fazer esse debug, essa depuração. Então, nós podemos colocar aqui, ó, que todo ambiente de desenvolvimento possui os recursos necessários para que o programador possa encontrar os erros. Tudo bem? Esse processo de encontrar os erros, nós vamos chamar esse processo de encontrar os erros de debug. Tudo bem? Ou seja, de depuração. Tá? Ou seja, o debug ou a depuração vai ser um processo em que eu vou fazer uso de vários recursos oferecidos pelo meu ambiente de desenvolvimento que vão permitir que eu consiga retirar, né, que eu consiga eliminar os erros do meu programa. Tudo bem? Tá? Então, o que acaba acontecendo? O Lazarus, ele possui vários recursos que existem em outras linguagens de programação, que permite que você possa fazer a eliminação dos erros. Então, vamos ver como que funciona isso no Lazarus Pascal, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui os recursos oferecidos pelo Lazarus, tá bom? Então, o primeiro recurso que nós vamos ver, nós podemos acrescentar no código do programa pontos de parada. Pontos de parada. O que seria esses pontos de parada? O programa ele vai parar a execução, ou seja, ele vai executar até aquele ponto e vai parar para que eu possa olhar o código. Os pontos de parada também são conhecidos como break points. Tá bom? Ou seja, breakpoint. Ou seja, podemos acrescentar no código do programa pontos de parada, tá? Ou seja, esses break points, né, vão
parar, ou vão parar, não, vão permitir visualizar as instruções de um programa num determinado ponto, tá? Então, esses breakpoints vão permitir visualizar as instruções de um programa num determinado ponto. E o que mais? Nós vamos poder inserir, podemos inserir vários breakpoints no código. Tudo bem? Tá? Nós podemos inserir e retirar esses pontos de parada. Tudo bem? Uma outra coisa que nós vamos poder fazer, tá? Nós vamos poder acompanhar a execução do programa. Então, por exemplo, se eu apertar, por exemplo, quando eu aperto o F9, quando eu pressiono o F9, tá? Ele vai executar o código de um programa até encontrar um ponto de parada, tá? Então, eu crio um ponto de parada e aí o meu programa, ele vai ser, apertar o F9, ele vai ser executado até chegar no ponto de parada. Tudo bem? Então, tá? O que acaba acontecendo? Eu vou ter outras teclas de atalho. Por exemplo, se eu apertar o F8, tá? Se eu apertar o F8, vou poder percorrer cada uma das instruções de um programa. Ou seja, eu vou poder percorrer cada uma das instruções de um programa, tá? Então, isso eu vou poder fazer passo a passo, tá? Eu vou poder executar, né? Eu vou poder executar, tá? Eu vou poder executar uma linha de código por vez, tá? E visualizar o conteúdo das variáveis e constantes. Tudo bem? Então, se eu apertar o F9, eu vou... Primeiro que eu posso acrescentar, então, pontos de parada, os breakpoints. Depois, eu vou poder... Na verdade, eu posso inserir mais de um breakpoint ou vários breakpoints. Tudo bem? Aí, eu vou poder, ao pressionar o F9, executar o código do programa até chegar naquele breakpoint que eu inseri. Chegando ali, eu vou poder executar o código do programa uma instrução por vez. Ou seja, eu vou executando uma instrução uma a uma, visualizando o conteúdo das variáveis, de tal forma que eu possa visualizar o que está acontecendo dentro do programa. E, ao mesmo tempo, quando eu tenho estruturas condicionais, estruturas repetitivas, eu posso estar visualizando qual é o caminho, né? Qual é o caminho que o programa está seguindo, né? Por exemplo, se eu tenho vários ifs,
Eu posso visualizar se as condições estão sendo analisadas como verdadeiras ou falsas, quais são as instruções que estão sendo executadas, e assim vai, tá? E além do F9 e do F8, nós vamos ter também o uso do F7, tá? O F7 ele faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa que o F8, com um detalhe. Ele permite visualizar as instruções, tá? As instruções internas de um procedimento ou função, tá? Então, nós não vimos ainda o que é um procedimento, o que é uma função, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas a diferença básica é, o F8 ele não vai, por exemplo, entrar dentro de uma função, entrar dentro de um procedimento. Já o F7, ao encontrar uma procedure, uma função, ele pode entrar dentro desse procedimento e função para que a gente possa visualizar a execução do código interno numa função. Tudo bem? Então, seria basicamente isso. Então, o que, que nós temos, né? No caso do Lazarus, então, o que, que ele oferece? Então, Lazarus Pascal, ele fornece de recursos para o debug. O que, que ele oferece? Ele oferece, eu posso acrescentar, né? Eu posso acrescentar ou retirar pontos de parada. Posso executar o código. Usando o F9, tudo bem? Percorrer o código uma instrução. Vamos colocar assim, percorrer o código passo a passo, vamos colocar assim, percorrer o código passo a passo, com F8 e F7, tá? E eu também posso percorrer o código passo a passo com F8 e F7, e eu também posso, com o F7, né, visualizar o código de funções e procedimentos. Tudo bem? Então, basicamente, nós vamos ter o que no nosso programa? Nós vamos ter no nosso programa a possibilidade de percorrer o código, visualizando... Ah, tá. Estou esquecendo de uma coisa bastante importante, né? Ele permite visualizar os dados que estão armazenados nas variáveis. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje, tá? Nessa nossa aula, tá?
e a gente continua numa próxima aula, tá bom? Obrigado, até a próxima.